Gente, olá. Eu vim gravar essa aula que eu fiquei devendo para vocês a conclusão do sistema da fisiologia cardíaca, certo? Até na última aula que a gente viu sobre sistema cardíaco, deixa eu só carregar aqui, né? A gente viu essa questão aqui, essa parte do mecanismo de acoplamento, recitação e contração, tá? Como resultado da contração muscular, e a gente viu toda aquela parte, todo aquele trecho ali do potencial de ação se dissipando através da membrana, né, no túbulo T, liberando aqui o cálcio dentro do retículo sarcoplasmático para atuar ali na contração, e depois, durante o relaxamento, esse cálcio volta para dentro do retículo sarcoplasmático graças à bomba de cálcio, tá? E uma parte também do cálcio sai da membrana, ele atravessa a membrana pelo transporte, pelo contrapórter, né? Enquanto o cálcio sai, o sódio tá entrando, tá? Uma parte desse cálcio é liberada para o meio externo e outra parte é armazenada aqui no retículo sarcoplasmático. Isso tudo a gente já viu, nós ficamos aqui. Nós vimos, aliás, né, o que a gente vai falar agora, a maioria disso aqui eu já falei, comentei com vocês sobre o ciclo cardíaco, tá? Mas aí eu queria mostrar direitinho essa imagem aqui, especificamente, essa imagem. Gente, nessa imagem aqui, a gente consegue perceber os vários movimentos das cavidades e o potencial de ação sendo liberado e circulando pelo corpo, tá? Também o trabalho do nó sinusal e do nó sinoatrial. Então, nesse gráfico, eles reúnem todas essas informações e a gente consegue ter uma visão bem legal de o que está acontecendo simultaneamente no coração. Então, por exemplo, aqui eu elenquei, tá? Enumerei para ficar mais fácil a compreensão. Então, aqui, por exemplo, nós temos essa linha pontilhada, tá? Essa linha pontilhada aqui, ó, ela é a pressão da aorta. Então, a pressão medida aqui em milímetros de mercúrio na aorta, ela segue mais ou menos esse gráfico aqui, certo? Então, por exemplo, ela ali no início da contração, ali antes da sístole, tá? A gente vê aqui, ó, primeiramente vamos analisar aqui, sístole, esse ponto aqui, ó, entre esses dois, essas duas linhas, a gente tá observando a sístole, e a diástole nesse ponto aqui, certo? Diástole. Aqui é uma nova sístole. E antes da sístole, né, pré-sístole, a gente tem ali um leve declínio na pressão da aorta, seguido por um aumento na pressão em relação à pressão da aorta, tá? Então, quando ocorre a sístole, a aorta, ela sofre um aumento de pressão. E aqui a gente vai visualizar que ele está alinhado com 120, tá? Então, 120 mmHg, ou seja, milímetros de mercúrio, que é o ponto ali que a gente mede a pressão sistólica, tá? Então, a pressão sistólica na aorta, ela vai medir isso aqui. Vocês vão analisar também que algo que uma carga que ela tá alinhada a essa mesma pressão, tá? É essa linha vermelha, não estou dizendo aqui, mas exatamente nesse ponto aqui onde as duas elas acabam se cruzando, né, se alinhando, é a pressão ventricular, tá? 3, pressão ventricular
é essa com o pico maior. E atrás aqui a gente vê uma linha pontilhada, tá? E durante toda a extensão aqui da pressão ventricular também, porém, a gente não consegue observar o mesmo caminho dos picos aqui da pressão ventricular. Ela se mantém ali meio que estável. Que pressão é essa? A pressão atrial. Qual a diferença, então, da pressão atrial para a pressão ventricular? Ela se mantém mesmo quase que exatamente no mesmo nível, porém, no momento ali, o que vai diferenciar será na sístole, tá? E a diástole também. Na sístole tem um aumento muito grande da pressão ventricular, enquanto que a pressão diastólica, a pressão atrial, ela permanece quase que intacta. Ela não segue esse aumento, tá? Outra diferença que a gente vai observar é que existem pequenos picos atriais, tá? Pequenas alterações na pressão atrial durante ali a pré-sístole, porque seria o movimento antes da sístole, certo? É como se fosse ali o final da diástole e a gente tem essa alteração aqui, está representando pelos pontos A, C e V, tá? Então, algumas alterações aqui que ocorrem na pressão atrial. Em azul, a gente consegue observar o volume, tá? Agora tá falando aqui sobre o volume ventricular. O volume ventricular, ele tem ali, aqui a parte, olha só. Daqui pra cima a gente tá falando de pressão e daqui pra baixo agora a gente tá falando de volume, certo? Então, o volume, aliás, só essa parte azul em relação ao volume. E o volume aqui, a gente tá visualizando uma variação, né, de 50 a 130 ml. E a gente observa que o volume aqui, ele começa, o volume ventricular, tá? A gente vai observar uma coisa legal, que eles são opostos. O volume ventricular é oposto à pressão ventricular, porque quanto maior a pressão ventricular, menor vai ser o volume. Quanto maior a pressão ventricular, menor vai ser o volume, porque esse pico de pressão é justamente para ejetar esse volume. Então, ocorre esse declínio aqui no volume de sangue que estava preenchendo o ventrículo. Então, esse gráfico azul, tá? Essas linha em azul vai estar representando esse volume que vai diminuir à medida que a pressão do ventrículo aumenta. E aqui, ó, interessante a gente observar durante a diástole, existe ali uma linha crescente, que é quando as cavidades estão se enchendo, tá? Na diástole, relaxamento a esse aumento aqui. E aí, mais uma vez, esvaziamento, aumento e assim por diante. Antes de falar ali do eletrocardiograma e do fonocardiograma, a gente vai observar esses pontos aqui. Como essa seta está indicando, por exemplo, aqui antes da sístole, tá? Ocorre que fechamento da válvula átrio-ventricular, certo? Fechamento dessas válvulas atrioventriculares. Por quê? Para que ocorra essa sístole, eu preciso estar com as válvulas vedadas para que esse sangue ele consiga ejetar para o caminho correto, certo? Aqui nós temos a abertura da válvula aórtica, indicando aqui, né, no início desse aumento da pressão da aorta. E aqui vai estar também nesse início da sístole e aqui no início no início aqui da ejeção também, tá? Então, no início da ejeção ocorrem esses dois fenômenos aqui. Primeiro vai acontecer, vocês vão observar, ó,
primeiro vai acontecer o fechamento da válvula atrioventricular, válvula tricúspide, depois vai haver a abertura da válvula aórtica, da semilunar, da válvula semilunar aórtica. E essa combinação vai resultar na ejeção, tá? Então, sístole resulta aqui na ejeção, mas tem que haver esses outros detalhes aqui para que essa ejeção seja bem sucedida. Existem dois fenômenos aqui bem interessantes, que é a contração isovolumétrica e o relaxamento isovolumétrico. Então, o que seria essa contração isovolumétrica? Por definição, essa contração ela é compreendida como um curto período, um curto espaço de tempo em que o coração ele já inicia o processo de ejeção, certo? Porém, o processo de ejeção não. Ele já inicia o processo de aumento da pressão para iniciar a ejeção, porém não ocorre a diminuição do volume desse sangue, tá? Então, olha só, o período aqui da contração isovolumétrica aqui compreende essas duas faixas aqui. E aí vocês vão observar que o volume aqui, ó, ele permanece igual, tá? Então, contração isovolumétrica. Essa contração, ela não resulta na diminuição do volume, certo? Então, é ali uma preparação, uma pré-contração, certo? Mas não ocorre a diminuição do volume. E existe exatamente o mesmo, porém, na fase ali de enchimento. Então, aqui a gente está falando na fase pré-ejeção, tá? Aqui na fase pré-ejeção e aqui na fase pré-enchimento, que é o relaxamento. Então, o relaxamento isovolumétrico, ele vai ocorrer nesse espaço aqui, antes de quê? Antes da diástole, tá? E assim como, por definição da contração isovolumétrica, nesse período aqui, indicando, tá? Vai haver um relaxamento, porém, por um curto espaço de tempo, não vai haver um enchimento das cavidades do coração. Então, é o momento ali final do esvaziamento, para iniciar, né, o relaxamento, mas que nesse ponto aqui, o coração, digamos assim, ele já está relaxando, mas ele ainda não permite a entrada de sangue nas suas cavidades, tá? Só vai realmente entrar o sangue a partir aqui do final do relaxamento isovolumétrico e completo relaxamento do coração. Aqui outro ponto também importantíssimo, que é o fechamento da válvula aórtica, tá? Então, para que esse sangue ele consiga fluir, para que ele não haja, né, um refluxo, existe esse fechamento da válvula aórtica. Aqui também nós temos a abertura da válvula atrioventricular. Essa válvula atrioventricular, como vocês já compreenderam, né, a função das válvulas atrioventriculares, elas vão dividir ali, vão separar um átrio de um ventrículo. Então, o fechamento dessa válvula atrioventricular é fundamental para que não haja, mais uma vez, o refluxo de sangue e para que não haja acúmulo de sangue nas cavidades, acúmulo de sangue em outros órgãos, principalmente quando a gente fala a nível de pulmão, certo? Aí sim a gente vem aqui para baixo, a gente vai falar sobre o 5, essa linha 5, que é o eletrocardiograma alinhado também com o fonocardiograma. O eletrocardiograma, que a gente vai falar já, é um percurso, ele é um gráfico que vai medir a função elétrica das células cardíacas, tá? Do músculo cardíaco. Então, isso aqui a gente vai conseguir perceber esse estímulo elétrico se perpetuando ao longo do tempo, porque o eletrocardiograma, ele é aqui, eu não lembro, gente, como é que a gente chama aqui, esse eixo, assim que chama na matemática, né?
isso aqui é tempo, segundos, tá? E essa outra aqui, esse outro eixo aqui, vai ser a carga elétrica, certo? Então, quando a gente observa, por exemplo, esse pico aqui, nós estamos percebendo que a gente pode estar observando aqui na base o tempo em que esse pico ele ocorreu, tá? E aqui a voltagem elétrica, a carga elétrica. E aqui nós temos várias diversas alterações que eu vou falar um pouquinho para vocês já. No fonocardiograma, a gente vai encontrar a presença das famosas bulhas cardíacas, tá? Primeira e segunda bulha, terceira e quarta para casos patológicos, certo? Primeira e segunda bulha são as fisiológicas, primeira sístole, segunda diástole, tá? Então, primeira bulha, sístole, segunda bulha, diástole. Mas existem casos em que a gente consegue perceber uma terceira bulha, uma quarta bulha. Então, essas terceiras e quartas bulhas observáveis, elas são chamadas de bulhas patológicas, porque elas são resultado de contrações fora do ritmo cardíaco, tá? Do ciclo cardíaco. Como eu falei para vocês na aula, a gente observa, a gente escuta, né? O tum, tá, tum, tá, tum, tá. Primeiro batimento sistólico, mais forte, mais audível. E o segundo, um som mais brando, mais baixo e mais abafado, né? Seria a diástole. E em casos de batimentos extra, né? A gente consegue ouvir ou a terceira bulha ou a quarta bulha. Então, aqui. No fonocardiograma, é o registro dos sons produzidos durante o ciclo cardíaco. A gente observa a B1, quando os ventrículos se contraem, tá? Fechamento das válvulas atrioventriculares é o que vai provocar esse som, do tum. E B2, fechamento da válvula aórtica e pulmonar, as semilunares. Então, vai provocar esse batimento mais com uma frequência menor, tá? O tá, tum, tá, tum, tá. B2. O B3 ocorre na protodiástole, logo após do B2. Então, o B3 é como se fosse uma repetição do B2. A gente consegue escutar um tum-tatá, 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 certo? E o B4 ocorre na pré-sístole, logo antes da B1. Então, é como se fosse um segundo som, na realidade, o primeiro, né? Digamos assim, do B1. Então, ele vai ocorrer uma repetição. Pode ser que o indivíduo apresente os 4 sons? Pode ser que apresente. Certo? Então, aqui B1 e B2 fisiológicos e B3 e B4 patológicos. Tá? Aqui, gente, tudo isso aqui está sendo explicado, tá? Passinho por passinho, então, do jeito que eu falei pra vocês, ó. Aí tá explicando aqui a curva da pressão na aorta, certo? O 2 lá é o que? Exátrios e contração atrial, onda A e onda C, tá tudo explicadinho, mas eu acabei usando só a imagem para explicar para vocês, certo? Mas isso aqui vocês têm acesso, eu já mandei isso aqui, esse mapa mental para vocês. Essa aqui nós já falamos, e agora a gente vem aqui para o eletrocardiograma. Bom, então a definição, né, do eletrocardiograma. O eletrocardiograma, como eu falei para vocês, ele é um exame que ele acaba verificando essa eletricidade do coração, essa carga elétrica do coração. E aqui fala o seguinte: todo impulso cardíaco que passa através
do coração é seguido por uma corrente elétrica e se propaga igualmente do coração para os tecidos adjacentes. Então, esse estímulo que vai percorrer ali do coração para os tecidos adjacentes vai ser vai ser verificado através do eletrocardiograma e essas curvas que a gente vai ver agora. O eletrocardiograma, ele como eu falei para vocês, ele é verificado aqui em tempo, a base dele é em tempo, em segundos, e aqui a voltagem em milivolts. Então, nós temos algumas considerações para fazer primeiramente sobre o papel do eletrocardiograma. O papel do eletrocardiograma, ele é composto de vários quadrados e quadradinhos menores. E isso tem um porquê e tem uma razão, tá? Vou já chegar a falar sobre isso. Então, aqui, nesse gráfico, nessa linha vermelha, a gente consegue observar aqui uma linha reta, uma alteração, outra partezinha que está reta, tá? Um declínio, certo? E a gente vai seguindo esse padrão aqui. Então, o que isso representa? Representa a eletricidade, os picos da eletricidade e aqui, né, o tempo em que esse potencial de ação está percorrendo essas células cardíacas em direção aos tecidos adjacentes. Então, o eletrocardiograma, ele é verificado por segmentos. Então, aqui nós temos essa onda, nós temos essa outra onda, tá? Nós temos essa onda. Nós temos aqui segmentos, por exemplo, todo o tracinho reto aqui a gente chama de segmento, ou uma composição entre uma reta e uma onda pode resultar em um intervalo, certo? Mas os básicos são o seguinte: a onda P, ela é uma onda que vai resultar da contração atrial. Então, a onda P, ela sempre vai representar a contração atrial. Mas a atrio contrai. A contração é forte? Não é tão forte quanto a contração ventricular. Então, a contração atrial, a gente consegue perceber que a contração atrial, ela demora até mais tempo para que ocorrendo, né, do que a contração do ventrículo, que é esse pico aqui chamado de onda R. Onda P, contração atrial, onda R, contração ventricular. Porém, existe uma composição aqui que é chamada de complexo QRS. Por quê? A contração ventricular, ela é composta por, na verdade, não somente essa onda positiva que eu falo aqui, ó, em relação a esse ponto zero, certo? Zero. O que está acima é positivo, o que está abaixo é negativo, tá? Então, ela é composta aqui por uma onda negativa, uma onda positiva e outra onda negativa. Então, esse aqui é o complexo QRS. Onda P, contração atrial, complexo QRS, contração ventricular, certo? E aqui a gente consegue observar o tempo em que ocorre essa contração. Isso aqui foi um extra que eu acabei colocando no meu mapa mental. Então, onda P, o normal da onda P é de durar de 0,12 a 0,16 segundos, ok? Aqui nós temos um pequeno segmento, que é o segmento PR, tá? Ou segmento PQ. Então, o que seria um segmento? É um intervalo, é um espaço ali entre uma onda e outra onda. Então, o segmento PR. Então, por que é chamado de PR? Porque é o espaço entre a onda P e o complexo QRS. P,
Q ou PR, porque às vezes acontece de o eletrocardiograma não ter essa onda Q, tá? Então, pode ser chamado de intervalo PR. É mais comum ser chamado de intervalo PR. Então, o que é o intervalo PR? É o segmento, tá? O que é esse segmento PR? É esse intervalo aqui entre a onda P e a onda R do complexo QRS. E esse segmento, ele ocorre ali em uma velocidade de 0,04 segundos, ok? Complexo QRE é a onda Q aqui. A onda Q, ela tá fazendo uma referência ao ponto ali de despolarização do septo intraventricular, ou seja, o ponto ali de despolarização do septo, que é aquela parede que vai dividir ali o átrio ventrículo direito do átrio ventrículo esquerdo. Então, essa onda aqui negativa, ela representa esse ponto de despolarização desse septo. Complexo QRS, QRS, e aqui nós temos o segmento ST, porque é o que vai separar a onda S da onda T, tá? Segmento ST. Então, esse segmento ST, ele vai ocorrer ali numa velocidade de 0,14 segundos, mais ou menos ali a média, tá? E por último aqui a gente tem a onda T. A onda T é sempre positiva, pois é a região que inicia, quando a gente vai observar o início ali da repolarização, tá? Então, aqui, o início da repolarização. Se iniciar pela base, será negativa. Então, é sempre positiva, pois a região que inicia a repolarização é o ápice. Se iniciar pela base, se iniciar a repolarização pela base, então a onda, ela acaba sendo uma onda negativa. E ela ocorre aqui em uma velocidade de 0,12 segundos, tá? Aqui já falei. Então, olha só que interessante. Aqui nós temos o papel do eletrocardiograma. Aqui em uma ampliação a gente consegue perceber que cada papel, né, esse papel ele é formado por vários quadrados maiores e cada quadrado maior tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos menores. Então, o que isso representa? Olha só. Então, eu tenho aqui um quadrado maior e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos menores, certo? Além disso, eu tenho linhas. Eu tenho linhas horizontais e tenho linhas verticais, certo? Cada quadradinho desse, né, cada quadrado maior, se a gente for analisar esse eixo aqui, tá? Esse aqui que tá em mais evidência, representa o tempo. E se a gente fosse somar, tá, todos esses quadradinhos, a gente ia ter aqui 0,20 segundos. Então, quer dizer que a cada quadrado menor que esse estímulo ultrapassar, ele está tendo uma duração de 0,20 segundos, ok? Se é 0,20 segundos, então cada quadradinho desse vai medir quanto? 0,04 segundos. Então, é como se a gente tivesse o seguinte, aqui 0,04, 0,04, 0,04 segundos, tá? Somando tudo isso dá 0,20 segundos. Então, um quadradinho desse representa 0,04 segundos. Então, voltando aqui nós temos 0,20, 0,20, 0,20, certo? E aqui o tempo, ele vai sendo representado em segundos, de quadradinho em quadradinho. Então, lógico, se a gente tem, por exemplo, né,
quantos quadrados grandes a gente precisa percorrer para que dure 1 segundo, tá? Porque aqui o tempo, né, é em segundo. Então, a gente iria somando, né? 0,5, 0,20 mais 0,20, 0,20, 0,20, aí no final dá 1 segundo, tá? Então, são 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos equivalem aqui a 1 segundo. Então, um estímulo que ele percorreu, né, todo esse ponto aqui, ele percorreu essa distância, né, em segundos, 1 segundo. E a gente está falando de tempo, mas essa distância ela é avaliada como, né, o comprimento em milímetro. Então, cada quadradinho também é representado por 5 milímetros. Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 25 milímetros é o mesmo que a distância de 1 segundo, tá? O tempo de 1 segundo. Então, o estímulo ele demoraria para se deslocar 1 segundo, 25, aliás, o tempo em que esse estímulo precisaria para se deslocar 25 milímetros seria o quê? De 1 segundo, certo? E as linhas verticais, elas vão representar aqui a voltagem. Então, aqui o ponto zero. Então, a cada quadradinho que a gente vai subindo horizontalmente, aliás, verticalmente, a gente vai aumentando 0,5 milivolts. Então, 0 milivolts aqui, né? 0 milivolts, 0,5, 1, 1,5, 2 milivolts. Então, quanto maior o pico, maior também vai ser a voltagem. E quanto mais espaçado for esse pico, maior aqui vai ser o tempo percorrido e a distância percorrida também, tá? Então, exemplificando, complexo QRS bem estreito, complexo QRS espaçado, certo? Isso aqui não é normal, é patológico. O normal é ter um complexo QRS bem estreito. Tá? Aqui nós temos a onda P, eu já falei para vocês do que se trata. Todos os intervalos também. E vamos aqui para baixo. O eletrocardiograma, né? As derivações do eletrocardiograma. Então, como a gente vai medir? O que a gente vai utilizar para medir esse eletrocardiograma? O eletrocardiograma, ele é um exame realizado a partir do eletrocardiógrafo, que é um aparelho que ele vai fazer simplesmente uma leitura desses estímulos elétricos, desses impulsos elétricos, e vai fazer essa representação naquele papel característico, tá? Mas para que a gente consiga captar esses estímulos, a gente precisa desse aparelho, e ele funciona como eles são eletrodos. Na realidade, ele é uma composição de eletrodos que vai verificar o caminho percorrido por essa corrente elétrica, tá? Então, isso a gente chama de derivações, que são esses pontos colocados ali estrategicamente nos membros do indivíduo para a gente verificar o percurso por onde, né, esse estímulo está passando. Então, nós temos aqui as principais derivações: derivação 1, derivação 2, derivação 3 e as outras derivações que são a V1, V2, V3, V4, V5 e V6, tá? Essas são as principais. Então, nós temos aqui primeiramente um eletrodo que vai ser posto no braço direito,
outro no braço esquerdo, outro na perna esquerda, certo? A derivação 1, tá? Então, tem um eletrodo, 2 eletrodos, 3 eletrodos, tá? A derivação 1, na realidade, gente, existe um eletrodo aqui também, porém um eletrodo neutro. Ele não faz nada, tá? Então, nós temos, geralmente, são as cores ali, verde e amarelo, vermelho e preto, tá? São os 4. Mas o preto, a gente vai reparar que ele é neutro, ele acaba sendo neutro. Nós temos aqui, então, 1, 2, 3 eletrodos que são realmente para aferir. A derivação 1, ela vai ser a composição do eletrodo posto. Olha só, a derivação 1, ela vai ser uma combinação do eletrodo da mão direita com o eletrodo da mão esquerda, tá? A derivação 2, ela vai ser a combinação do eletrodo da mão direita com o eletrodo do pé esquerdo. E a derivação 3 vai ser a combinação do eletrodo do pé esquerdo com o eletrodo da mão esquerda, certo? Então, aqui a gente tem as nossas três principais derivações. E quando a gente fala aqui, ó, esse triângulo, tá? A gente consegue perceber que forma um triângulo. Não é um triângulo, não na altura que a gente costuma representar, né? Logo aqui no peito, mas sim cria um triângulo aqui, não levando em não levando em consideração o eletrodo neutro, tá? Então, somente esses 3 aqui. Então, a gente tem aqui braço direito, braço esquerdo, perna direita. Então, aqui nós temos a D1, certo? Isso. Então, D1, D2 e D3, certo? Esses sinais de positivo e negativo, 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 é porque o estímulo elétrico, ele assume eixos, tá? Então, vamos entender aqui. Aqui próximo está o nosso sinoatrial. O caminho percorrido por esse impulso é nesse sentido. Ele vem aqui, depois ele faz isso. Então, o eixo, o vetor, né, que ele assume é esse, tá? Então, existe uma observação aqui. Por que esse aqui é negativo? Por que aqui é positivo e tal? Porque a direção em que esse estímulo elétrico ele vai percorrendo, tá? A direção em que ele vai se locomovendo vai definir se aquele eletrodo ali está fazendo uma leitura positiva ou negativa. Exemplo, o eletrodo está aqui no braço direito. O eletrodo está passando daqui para cá. Então, se ele está se distanciando do eletrodo, o estímulo elétrico está se distanciando, esse eletrodo aqui, essa derivação vai ser negativa, tá? Esse eletrodo aqui, ele vai fazer uma leitura negativa. Se ele estivesse indo em direção, que isso aqui nunca vai acontecer, tá, gente? Se ele estivesse indo em direção a este eletrodo, ou seja, né, em direção a este eletrodo aqui, ele seria positivo ao invés de negativo. Então, aqui, por exemplo, a derivação, tanto aqui, olha bem para a gente compreender aqui, tanto esse eletrodo quanto esse, eles estão bem no sentido, o impulso elétrico está no sentido em direção a eles, e eles vão ser positivo e positivo, certo? Então, aqui eles estão se aproximando, esse vetor está se aproximando do estímulo, então ele vai ser positivo, do eletrodo, né? Ele vai ser positivo e positivo, e aqui ele está se distanciando, então ele vai ser negativo. As derivações aqui, V1, V2, V3, V4, V5 e V6, tá? Eles vão ser postas diretamente sobre o tórax.
Então, são os pontos ali diretamente colocados sobre o tórax. Então, aqui nós temos, ó, braço direito, braço esquerdo, perna esquerda, tá? Formando aqui o triângulo. Além desse triângulo, nós temos essas derivações aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos as derivações adicionais também, como a 7 a 8, que são colocadas ali, 7, 8 e 9, que são colocadas mais posteriormente. Então, essas três principais, esses eletrodos, né, que eu falei para vocês, que é braço direito, braço esquerdo e perna, eles são chamados por si só, unipolarmente, tá? São chamadas de derivações unipolares, que vamos voltar aqui para dar exemplo para vocês. Cada eletrodo desse, por si só, ele é uma derivação. Então, aqui eu tenho uma derivação, duas derivações, três derivações. As derivações 1, 2 e 3, elas são combinações das derivações unipolares. Então, eu tenho aqui uma derivação, duas derivações, três. Se eu pego 1 mais 1, certo? Dá D1. Se eu pego esse mais esse, dá D2. E se eu pego essa outra derivação com essa, dá a D3, tá? Então, as derivações 1, 2 e 3, elas são combinações, enquanto que as derivações unipolares, elas são únicas, tá? Ela somente aquela derivação posta ali no braço direito, ela vai ser uma derivação unipolar. A da perna esquerda vai ser uma derivação unipolar. Então, são essas que são verificadas em cores para a gente melhor trabalhar. AVR, AVL, AVF. Então, AVR é a terminação do braço direito. AVL é a terminação do braço esquerdo. E AVF é a derivação da perna esquerda. Então, aqui a gente tem até a representação se ela é positiva ou negativa. A AVR, que é a do braço direito, né? Que eu falei para vocês que o eixo vai de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, logo ela vai ser negativa. Olha só. Então, aqui, braço direito, AVR, braço esquerdo, AVL, tá? E olha, vermelho, amarelo, AVF, perna esquerda, verde. E o eletrodo neutro, o preto. Então, geralmente, a gente faz essa associação aqui. Flamengo, Brasil. Tá? Macetinho. Mas qual lado que eu vou saber? Bom, o preto é neutro. Então, o preto vai ser na perna. Mas, direita ou esquerda? A gente vai colocar assim, coração, eu aprendi assim e na maioria dos professores vão ensinar assim pra vocês também. O coração, ele tá mais voltado pro lado esquerdo, tá? Então, a gente diz assim, o lado do coração, lado esquerdo. Então, coração, lado esquerdo, a gente guarda quem do lado esquerdo, no peito, no coração, Brasil ou Flamengo, que é o mais importante? Brasil. Então, do lado esquerdo tá o Brasil. Primeiro, lá em cima, amarelo, embaixo, verde. E do lado direito, que não tem o mesmo peso do que uma seleção de futebol nacional, a gente tem ali o Flamengo. Então, vermelho em cima, preto embaixo. Brasil, esquerda, Flamengo, direito. Então, quando a gente for fazer a colocação dos eletrodos, a gente vai lembrar disso. Cada eletrodo tem uma cor. E a gente vai colocar o vermelho sempre no braço direito, amarelo sempre no braço esquerdo, preto sempre no pé direito e verde sempre no pé esquerdo, tá? Aqui nós temos as derivações V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Então, a V1, ela tá ali localizada no segundo, terceiro espaço intercostal, tá? Do lado direito. A V2 está localizada também no primeiro, segundo, terceiro espaço intercostal, do lado esquerdo, bem alinhado aqui com a V1, tá?
A V, deixa eu ver como é que eu vou explicar para vocês. A V4. A V4, ela tá localizada ali na linha M clavicular, tá? Na metade da clavícula, porque na imagem tá um pouquinho distorcido. Mas na linha M clavicular, na metade da clavícula, certo? No primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Espaço intercostal na linha ali M clavicular. A V3, derivação V3, ela tá ali entre a V2 e a V4, de forma descendente. A V5 e a V6 estão dispostas uma do lado da outra, né, em linha reta, a partir da V4. Então, V4, V5 e V6. Certo? Deixa eu ver o que mais. Ó, o eixo que eu tava falando pra vocês que o coração percorre, o estímulo elétrico percorre, é exatamente nesse sentido, tá? Sempre dessa forma. Então, a gente nunca vai ver um estímulo, fisiologicamente, um estímulo saindo daqui em direção ao átrio, ao nó sinusal, não, né? Então, sempre do nó sinoatrial, ou nó sinusal, em direção às fibras de Purkinje, que vai se perpetuando, tá? Isso aqui já é bastante complexo pra gente falar fisiologia. Vocês vão ver as classes do adulto, tá? Essa parte aqui de análise vetorial mais aprofundada, certo? Aqui é só pra exemplificar mais ainda. Nós temos aqui a derivação 1, 2, 3, AVL, AVR, AVF. Além dessas, nós temos a V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 e V9. Tá? Isso aqui é mais uma revisão. Legal aqui da gente ver como que essa derivação, o estímulo elétrico, ele percorre o coração, tá? Nessa derivação, na AD1, o estímulo, o caminho correto aqui é esse, e na AV1, o ponto ali, digamos, o ponto do eletrodo, né, ele tá mais ou menos a esse grau. Então, aqui seria o grau ali do eletrodo e aqui o grau do estímulo elétrico. Então, o único que bate exatamente, vocês vão ver aqui, ó, o único que bate exatamente esse percurso aqui vai ser a D2, derivação 2. É o único que é bem retinho com o impulso cardíaco, né, a direção do eletrodo em relação ao percurso do estímulo elétrico. O restante, olha só a angulação, né? Onde que eles vão estar localizados. Gente, essa angulação aqui é em relação se o eletrodo tá mais para a esquerda, mais para a direita, se tá na mão, na perna, se é direita ou esquerda, tá? E o único que vai seguir uma linha bem alinhada mesmo, ó, esse aqui não está, esse aqui não, esse aqui não, esse não. Então, o único que está alinhado é D2, a derivação 2. Por isso que essa derivação 2 é muito importante, tá? A derivação 2 é muito importante. Certo? Dessa aula que eu queria falar pra vocês é isso. E eu vou encerrar ela aqui e vou continuar a próxima aula, que vai ser sobre um conteúdo novo, ok?